A história da humanidade é uma história de movimento. Muito antes das primeiras cidades, antes da escrita e até antes da agricultura, nossos ancestrais estavam em constante migração. Eles atravessavam desertos, montanhas e florestas densas em busca de novos territórios, novos recursos e novas oportunidades de sobrevivência. Foi durante uma dessas grandes jornadas que a história da pigmentação humana começou a mudar. Os primeiros humanos modernos surgiram na África há cerca de 200 a 300 mil anos. Nesse ambiente tropical, a intensa radiação solar desempenhou um papel crucial na evolução da pele humana. A maioria dessas populações desenvolveu pele escura, rica em melanina, um pigmento natural que protege o corpo contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Essa proteção era essencial. A melanina ajudava a evitar danos ao DNA e também protegia nutrientes vitais como o folato, fundamental para o desenvolvimento saudável do corpo humano. Por milhares de anos, essa adaptação funcionou perfeitamente dentro do ambiente africano. Mas então algo extraordinário aconteceu. Há cerca de 60 a 70 mil anos, pequenos grupos de humanos começaram a migrar para fora da África. Essa migração não aconteceu de uma vez só. Foi um processo lento, gradual e cheio de desafios. Alguns grupos seguiram em direção ao Oriente Médio. Outros avançaram pela Ásia Central. E alguns continuaram sua jornada até as regiões do leste asiático. Ao chegarem nesses novos territórios, os humanos encontraram ambientes completamente diferentes daqueles de onde haviam vindo. As temperaturas eram mais frias. A intensidade da luz solar era menor. As estações do ano se tornavam mais extremas. Em algumas regiões do norte da Ásia, os invernos podiam durar meses com pouca exposição ao sol. Essas mudanças ambientais criaram novas pressões evolutivas. Uma das mais importantes estava relacionada à vitamina D. Diferente de muitos nutrientes, a vitamina D não vem principalmente da alimentação. Ela é produzida pelo corpo quando a pele é exposta à luz solar. Em regiões com baixa radiação ultravioleta, produzir vitamina D suficiente se torna mais difícil. E aqui surge um dilema biológico. Enquanto a pele escura protege contra a radiação intensa, ela também reduz a capacidade de produzir vitamina D em ambientes com pouca luz solar. Com o passar de milhares de anos, pequenas variações genéticas começaram a surgir dentro das populações que viviam nessas regiões. Algumas dessas mutações afetavam a forma como a melanina era produzida na pele. Indivíduos com menor quantidade de melanina conseguiam produzir vitamina D com mais eficiência, sob níveis baixos de radiação solar. Isso oferecia uma vantagem adaptativa. Não era uma mudança dramática de uma geração para outra. A evolução raramente funciona assim. Em vez disso, eram pequenas diferenças, quase imperceptíveis, que se acumulavam ao longo de milhares de anos. Cada geração transmitia essas variações para a próxima. Com o tempo, a pigmentação da pele começou a mudar gradualmente. Mas a história da Ásia é mais complexa do que parece. Durante muito tempo, cientistas acreditavam que a evolução da pele clara havia seguido o mesmo caminho em todas as regiões do mundo. A teoria mais comum dizia que populações europeias e asiáticas haviam desenvolvido pele clara através das mesmas mutações genéticas. No entanto, pesquisas recentes em genética populacional revelaram algo surpreendente. A pele clara que vemos em muitas populações da Ásia Oriental surgiu através de processos genéticos diferentes daqueles que ocorreram na Europa. Isso significa que a natureza encontrou soluções diferentes para um problema semelhante. Em termos científicos, esse fenômeno é chamado de evolução convergente. Quando diferentes populações enfrentam condições ambientais semelhantes, elas podem desenvolver características parecidas, mesmo que os mecanismos genéticos por trás dessas mudanças sejam diferentes. A Ásia tornou-se um verdadeiro laboratório evolutivo. O continente é enorme, com climas extremamente variados. Do frio intenso da Sibéria às florestas subtropicais do Sudeste Asiático, cada região criou pressões evolutivas únicas. Além disso, a geografia da Ásia também desempenhou um papel importante. Montanhas gigantescas como o Himalaia, desertos vastos como o Gobi e grandes rios criaram barreiras naturais que separaram populações humanas por milhares de anos. Esse isolamento permitiu que certas mutações se tornassem mais comuns dentro de grupos específicos. Com o tempo, diferentes padrões de pigmentação começaram a surgir em diferentes regiões. Algumas populações mantiveram níveis mais altos de melanina. Outras desenvolveram pigmentação mais clara. E muitas ficaram em algum ponto intermediário desse espectro. Mas para realmente entender como essa transformação aconteceu, precisamos olhar para algo ainda mais profundo. Precisamos olhar para o código genético que está dentro de cada célula do corpo humano. Porque a verdadeira história da pigmentação não está apenas no ambiente ou na geografia. Ela está escrita no DNA.
E quando cientistas começaram a estudar esse código com ferramentas modernas de sequenciamento genético, descobriram algo ainda mais fascinante. Genes específicos relacionados à produção de melanina haviam sofrido mudanças importantes ao longo da história das populações asiáticas. Essas mutações revelam pistas sobre quando a pigmentação começou a mudar, como essas características se espalharam e porque a evolução humana na Ásia seguiu um caminho tão único. Na próxima parte desta jornada, vamos mergulhar diretamente no DNA humano para descobrir quais genes estão por trás da pigmentação da pele e como eles revelam um dos capítulos mais fascinantes da evolução humana. Se a primeira parte dessa história mostrou como o ambiente moldou a evolução humana na Ásia, agora precisamos olhar para algo ainda mais profundo, o DNA humano. Dentro de cada célula do nosso corpo existe um código genético que carrega milhões de informações sobre quem somos. Esse código termina desde a cor dos olhos até a estrutura dos ossos, passando também por algo extremamente visível, a cor da pele. A pigmentação da pele humana depende principalmente de uma substância chamada melanina. A melanina é produzida por células especializadas chamadas melanócitos, que estão presentes na camada externa da pele. Quanto maior a produção de melanina, mais escura tende a ser a pele. Quanto menor a produção, mais clara ela se torna. Mas o que controla essa produção? A resposta está em um conjunto complexo de genes que regulam diferentes etapas desse processo biológico. Durante muito tempo, cientistas acreditaram que as mesmas mutações responsáveis pela pele clara na Europa também explicavam a pigmentação em populações asiáticas. Porém, quando o sequenciamento genético moderno começou a comparar populações ao redor do mundo, uma descoberta surpreendente surgiu. As populações do leste asiático desenvolveram pele clara através de caminhos genéticos diferentes. Um dos genes mais conhecidos associados à pigmentação é o SLC24A5. Essa mutação específica tornou-se muito comum entre populações europeias e está fortemente associada à redução da produção de melanina. No entanto, essa variante genética aparece com muito menos frequência em populações asiáticas. Isso levou os cientistas a procurar outros genes que poderiam explicar a pigmentação na Ásia. Um dos candidatos mais importantes foi o gene OCA2. Esse gene desempenha um papel fundamental na regulação da produção de melanina dentro dos melanócitos. Certas variantes desse gene são mais comuns em populações do leste asiático e estão associadas a níveis mais baixos de pigmentação. Outro gene que chamou a atenção dos pesquisadores foi o DDB1. Esse gene está ligado à resposta celular ao dano causado pela radiação ultravioleta. Estudos mostram que algumas variantes específicas desse gene passaram por um processo de seleção natural muito forte em populações asiáticas, sugerindo que ofereciam vantagens adaptativas importantes. Essas descobertas revelam algo fundamental sobre a evolução humana. A pele clara não surgiu de uma única mutação isolada. Na verdade, ela é resultado da interação de vários genes diferentes, cada um contribuindo de maneira pequena, mas significativa, para o resultado final. Essa complexidade mostra como a evolução raramente segue um caminho simples. Quando populações humanas se espalharam pela Ásia, elas enfrentaram uma enorme variedade de ambientes. Algumas regiões tinham invernos longos e pouca luz solar. Outras tinham climas mais amenos. Algumas populações dependiam de dietas ricas em peixes, que são fontes naturais de vitamina D, enquanto outras tinham acesso limitado a esse nutriente. Essas diferenças ambientais influenciaram quais mutações seriam favorecidas pela seleção natural. Em regiões com menor radiação solar, mutações que reduziam a produção de melanina poderiam facilitar a produção de vitamina D. Isso aumentava as chances de sobrevivência e reprodução dos indivíduos que possuíam essas características. Com o passar de milhares de anos, essas mutações começaram a se espalhar dentro das populações. Mas há outro elemento importante nessa história: a migração. A Ásia é o maior continente do planeta, e ao longo da história humana ele foi palco de inúmeras migrações. Populações se deslocaram em busca de melhores condições climáticas, recursos naturais ou novas oportunidades de sobrevivência. Quando grupos diferentes se encontravam, muitas vezes ocorria mistura genética. Esse processo, conhecido como fluxo génico, ajudou a espalhar diferentes variantes genéticas por regiões cada vez maiores. Ao mesmo tempo, barreiras naturais como montanhas e desertos também isolavam certas populações, permitindo que características específicas se tornassem mais comuns dentro de determinados grupos. O resultado foi uma diversidade genética impressionante. Mesmo dentro do leste asiático, diferentes populações apresentam variações significativas nos genes relacionados à pigmentação da pele. Populações do norte, por exemplo, tendem a apresentar frequências mais altas de certas variantes associadas à redução da melanina, possivelmente devido às condições climáticas mais frias e à menor exposição solar. Já regiões mais ao sul apresentam padrões diferentes, refletindo um ambiente com maior intensidade de radiação solar.
Essas diferenças mostram que a evolução humana é profundamente influenciada pelo ambiente local. Mas talvez a descoberta mais importante feita pela genética moderna seja esta. Apesar das diferenças visíveis entre populações humanas, a maior parte do nosso DNA é compartilhada. Mais de 99,9% do genoma humano é praticamente idêntico entre pessoas de diferentes partes do mundo. Isso significa que as diferenças externas, como a cor da pele, representam apenas pequenas adaptações superficiais dentro de uma estrutura genética comum. Essas adaptações contam a história da nossa jornada pelo planeta. Cada mutação, cada mudança genética, é como uma marca deixada pelo ambiente em nossos ancestrais. E quando cientistas analisam essas marcas, eles conseguem reconstruir capítulos inteiros da história humana. Mas a evolução não terminou. Mesmo hoje, o DNA humano continua mudando lentamente ao longo das gerações. Na próxima parte, vamos explorar como essas descobertas científicas mudaram nossa compreensão da diversidade humana e o que elas revelam sobre o futuro da evolução da nossa espécie. Depois de explorarmos as migrações humanas, as pressões ambientais e os genes responsáveis pela pigmentação da pele, surge uma pergunta ainda maior. O que tudo isso realmente significa para a história da humanidade? Durante muito tempo, as diferenças físicas entre populações humanas foram mal interpretadas. Antes do avanço da genética moderna, muitas teorias tentaram explicar essas diferenças de maneira simplista ou até mesmo equivocada. Hoje, a ciência mostra algo muito diferente. As variações na cor da pele não representam divisões profundas dentro da espécie humana. Na verdade, elas são apenas adaptações biológicas a diferentes ambientes ao redor do planeta. Quando nossos ancestrais começaram a sair da África, eles entraram em territórios completamente novos. Cada região apresentava desafios únicos. Temperaturas extremas, diferentes níveis de luz solar, novos alimentos e ecossistemas desconhecidos. Ao longo de milhares de anos, o corpo humano respondeu a essas pressões ambientais. Pequenas mutações surgiam naturalmente dentro das populações. Algumas dessas mutações não tinham efeito algum. Outras podiam ser prejudiciais. Mas ocasionalmente surgia uma mudança que oferecia uma pequena vantagem para sobreviver em determinado ambiente. Quando isso acontecia, essa característica tinha mais chance de ser transmitida para as gerações seguintes. É assim que a evolução funciona. Não através de mudanças rápidas e dramáticas, mas através de pequenas adaptações acumuladas ao longo de milhares de anos. No caso da Ásia, vimos que diferentes populações desenvolveram variações genéticas específicas que influenciaram a produção de melanina. Essas mudanças ajudaram os indivíduos a lidar melhor com ambientes onde a radiação solar era menos intensa. Mas a história não termina aí. Outro fator importante na evolução humana foi a constante mistura entre populações. Ao longo da história, grupos humanos raramente permaneceram completamente isolados. Migrações, comércio e contato cultural fizeram com que diferentes populações se encontrassem e se misturassem geneticamente. Esse fluxo constante de genes ajudou a criar a diversidade que vemos hoje. A Ásia, em particular, foi um dos maiores centros de migração da história humana. Rotas antigas conectavam regiões distantes, permitindo que pessoas, culturas e genes circulassem por enormes distâncias. Esse intercâmbio genético contribuiu para tornar a história da pigmentação ainda mais complexa. Algumas variantes genéticas espalharam amplamente. Outras permaneceram restritas a regiões específicas. Algumas desapareceram com o tempo. Mas todas essas mudanças fazem parte de um processo contínuo. A evolução humana nunca parou. Mesmo hoje, nosso DNA continua mudando lentamente ao longo das gerações. Entretanto, o mundo moderno criou condições muito diferentes daquelas enfrentadas pelos nossos ancestrais. A medicina moderna, por exemplo, reduziu drasticamente a influência de muitos fatores ambientais que antes tinham impacto direto na sobrevivência. Tecnologias modernas também alteraram nossa relação com o ambiente. Hoje podemos viver em climas extremamente diferentes graças a roupas, aquecimento, refrigeração e infraestrutura urbana. Essas mudanças reduziram algumas pressões evolutivas tradicionais. Ao mesmo tempo, novas influências começaram a surgir. Mudanças climáticas, urbanização global e novas dietas podem criar pressões evolutivas completamente diferentes no futuro. Além disso, a mobilidade global nunca foi tão grande. Pessoas de diferentes partes do mundo viajam, se encontram e formam famílias com muito mais frequência do que em qualquer outro momento da história humana. Isso aumenta ainda mais a mistura genética entre populações. Em outras palavras, a diversidade humana continua evoluindo. Mas talvez a descoberta mais importante da genética moderna seja esta. Apesar das diferenças externas entre populações, todos os seres humanos compartilham praticamente o mesmo DNA.
Mais de 99,9% do genoma humano é idêntico entre pessoas de diferentes partes do mundo. Isso significa que as diferenças visíveis, como cor da pele, formato do rosto ou textura do cabelo, representam apenas pequenas variações dentro de uma estrutura genética comum. Essas diferenças são como capítulos regionais de uma história global. Cada adaptação revela algo sobre o ambiente onde nossos ancestrais viveram. Cada mutação conta parte da jornada que a humanidade percorreu ao se espalhar pelo planeta. No caso da Ásia, a história da pigmentação da pele revela um processo fascinante de adaptação, migração e inovação biológica. A pele clara em algumas populações asiáticas não surgiu de um único evento. Ela foi resultado de múltiplas mutações, diferentes pressões ambientais e milhares de anos de seleção natural. Esse processo mostra como a evolução pode encontrar diferentes soluções para o mesmo desafio. Na Europa e na Ásia, populações enfrentaram níveis semelhantes de radiação solar mais baixos. No entanto, os caminhos genéticos que levaram a pele mais clara foram diferentes. Essa é uma prova impressionante da criatividade da evolução. A natureza não segue um único roteiro. Ela experimenta, testa, adapta e, ao longo do tempo, encontra soluções que permitem à vida prosperar em ambientes completamente diferentes. Quando olhamos para a diversidade humana hoje, estamos olhando para o resultado de dezenas de milhares de anos de adaptação. Cada característica física é um vestígio dessa longa jornada. Mas, ao mesmo tempo, todas essas diferenças existem dentro de uma única espécie profundamente conectada. A história da pigmentação da pele na Ásia não é apenas uma curiosidade científica. Ela é uma lembrança poderosa de que todos nós compartilhamos uma origem comum. Uma história que começou na África, uma jornada que atravessou continentes inteiros, e uma evolução que continua até hoje. Porque, no final das contas, o verdadeiro mistério da pigmentação não está apenas na cor da pele. Ele está na incrível capacidade da humanidade de se adaptar, sobreviver e prosperar em praticamente qualquer ambiente do planeta. E essa história ainda está sendo escrita.